Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e o mundo está cheio de reis e rainhas que cegam seus olhos e que roubam seus sonhos. É o céu e o inferno. No vídeo de hoje eu falarei sobre o Heaven and Hell, o nono disco do Black Sabbath e o primeiro disco do Black Sabbath com o incrível Ronnie James Dio, que no dia de amanhã, 25 de abril, comemora-se 40 anos do seu lançamento. Já vou adiantando que sou muito mais fã da fase do Sabbath com o Dio do que com a fase do Sabbath com o Ozzy. Como o escritor Mick Wall definiu muito bem, a fase com o Ozzy é uma fase de um Black Sabbath voltada para dentro, desajustado, uma viagem cerebral para deslocados e malfeitores, enquanto o Sabbath de Dio era voltado para os heróis, pessoas felizes, para amantes e guerreiros da luta correta. As letras de Dio me emocionam muito mais, muito diferentes das letras que Geezer Butler escrevia e que eram cantadas por Ozzy. Poucos frontmans são tão carismáticos, tão versáteis, ou poucos possuem um vocal tão incrível e tão poderoso que nem Ronnie James Dio possuía. Antes de começar a falar do disco, eu falarei um pouco sobre a história da banda e como Ronnie James Dio entrou no grupo. O Black Sabbath é composto por Ronnie James Dio nos vocais, Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo e Bill Ward na bateria. No entanto, quando a banda lançou seus primeiros discos, quem estava nos vocais era Ozzy Osbourne. O Sabbath lançou seus dois primeiros discos em 1970, o auto-intitulado Black Sabbath e o Paranoid. Em 1971, eles lançaram o Master of Reality. Em 1972, lançaram o Black Sabbath Volume 4. E em 1973, eles lançaram o Sabbath Bloody Sabbath. A partir do Sabbath Bloody Sabbath, o grupo começou a passar por uma série de problemas envolvendo seu empresário, Patrick Meehan, e sobre o seu dinheiro, para onde o dinheiro do grupo estava indo. Ou melhor, para onde o dinheiro do grupo não estava indo. Como muitas bandas ao longo da história, o Sabbath também foi enganado pelo seu empresário e todo o dinheiro que eles achavam que eles possuíam, na verdade, eles não tinham. Assim, no início de 1975, Tony Iommi foi pedir ajuda para Don Arden. Ironicamente, Patrick Meehan trabalhava para Don Arden quando roubou o Black Sabbath de Arden, que tinha vontade de empresariá-los quando a banda começou a fazer sucesso. Então, como vingança, Don aceitou ajudar Tony nessa empreitada contra Patrick Meehan e passou a empresariar o grupo, e a sua ideia inicial era fazer o Sabbath fazer dinheiro. Então, o primeiro disco do grupo, após todos esses problemas, foi o Sabotage, de 1975, e o Technical Ecstasy, de 1976. O problema com o empresário desgastou o grupo, mas a banda também passava com problemas com Ozzy Osbourne. O final de 1975 foi praticamente horrível para Ozzy. O seu pai estava morrendo de câncer, o seu casamento estava praticamente acabado e, além disso, a sua presença no grupo, no Sabbath, era cada vez menos importante. Além disso, ele não se mostrava muito interessado na evolução da banda. O Technical Ecstasy foi um disco com muitas experimentações com os instrumentos, e como Ozzy era o vocalista, não tinha muito que ele podia fazer, e além do mais, quem fazia as letras era o Geezer Butler, então nem com isso ele podia contribuir. Durante as gravações do Never Say Die, em 1978, Ozzy saiu do grupo por um tempo, mas acabou voltando para finalizar o disco. Também, nesse período, a banda passou a ser vista como velha, como dinossauros do rock. Nesse período, o punk estava no seu auge e a imprensa britânica perseguia o Sabbath e as grandes bandas de hard rock dos anos 70 por acharem que elas eram bandas velhas, um bando de dinossauros do rock. Logo após a turnê do Never Say Die, o grupo foi convencido por Don Arden a se mudar para Los Angeles, tanto para ficar mais próximo das decisões de Arden, quanto para fugir da perseguição da imprensa britânica e dos altos impostos cobrados pelo governo britânico. Assim, em Los Angeles, o grupo passava dias no estúdio, e a banda não produzia nada e se enfiavam cada vez mais nas drogas, principalmente Ozzy. Um dia, Tony Iommi chegou no estúdio e encontrou Ozzy dormindo, inconsciente, em cima da própria urina, e ali foi a gota d'água para Tony. Disse que não aguentava mais trabalhar com Ozzy Osbourne. Assim, Tony Iommi demitiu Ozzy Osbourne. Geezer Butler disse que ficou chocado com a notícia e que chorou por dias e ficou afastado da banda
por várias semanas. Quem deu a notícia a Ozzy foi o baterista Bill Ward, que também não gostou nem um pouco da decisão de Tony, mas mesmo assim o guitarrista foi atrás de um novo vocalista. Ronnie James Dio, nascido como Ronald James Padavona no dia 10 de julho de 1942 em Portsmouth, New Hampshire, nos Estados Unidos. Desde cedo ele aprendeu a tocar baixo, piano e trompete. Sua primeira banda se chamava os Vega Kings, que depois mudou de nome para Ronnie and the Humblers e depois mudou para Ronnie and the Red Caps. Nesse período ele já havia sido promovido a cantor e, nas suas palavras, ele só cantou porque ninguém mais queria cantar. E para ele, cantar era muito diferente do que aprender a tocar um instrumento. Era algo natural, era como se fosse um dom. Depois de algumas formações e mudanças de nome, em 1967 veio o The Electric Elves, que depois mudou de nome para apenas Elf. E também Ronnie mudou o seu nome para Ronnie Dio pelo fato de Padavona não ser um nome muito chamativo, e o Dio veio de um nome de um famoso mafioso local chamado Johnny Dio. Em 1972, o Elf assinou um contrato com o selo recém-criado do Deep Purple e o baixista do Purple, o Roger Glover, passou a ser produtor do Elf. E no ano de 1974, o Elf passou a abrir shows do Deep Purple da turnê do seu disco Burn. Nessa turnê, Ronnie conheceu o guitarrista do Purple, o Rich Blackmore, o homem que mudou a sua vida. Blackmore estava insatisfeito com o caminho que o Purple estava indo e também estava impressionado com o poder vocal de Dio, com as suas habilidades de composição, e assim decidiu largar o Purple e formar uma nova banda com o Elf, que chamou de Rainbow. Dizem que se não fosse pelo incrível poder vocal de Dio, Blackmore não teria deixado o Deep Purple para formar o Rainbow. Com o Rainbow, Dio lançou 3 discos. O primeiro, Rich Blackmore's Rainbow, de 1975, mas Ronnie afirma que o disco era para se chamar Rich Blackmore and Ronnie James Dio Rainbow. Para o segundo disco do Rainbow, o Rainbow Rising, Blackmore demitiu todos os membros do grupo, com exceção de Dio, e contratou outros músicos. Também lançaram um disco ao vivo chamado On Stage, de 1977, e em 1977 também lançaram o disco Long Live Rock and Roll. A partir desse disco, a banda começou a passar por problemas. Rich Blackmore queria ir para um caminho mais comercial, com músicas mais românticas, e Ronnie James Dio não queria. Assim, após a turnê do último disco, Ronnie James Dio deixa o grupo no início de 1979. Dizem que foi o Blackmore que o demitiu, mas o importante é que ele não estava mais na banda. Dio estava trabalhando no seu primeiro disco solo quando se encontrou pela primeira vez com Tony Iommi. Quando Dio saiu do Rainbow, ele mal conseguia se sustentar. Ele tinha uma casa e um carro em Connecticut e um salário semanal de $150. E, se não fosse por uma herança deixada pela sua recém-falecida avó, ele e a sua esposa Wendy nem teriam como se sustentar. Assim, eles se mudaram para Los Angeles para encontrar com músicos que pudessem trabalhar. Junto do seu companheiro, tanto do Elf quanto do Rainbow, chamado Mick Soule, ele começou a trabalhar no seu primeiro disco solo, mas sem nenhum contrato com alguma gravadora, ou seja, ele teria que começar do zero. Numa noite, em 1979, num clube em Los Angeles, também chamado Rainbow, Ronnie James Dio foi apresentado a Tony Iommi por Sharon Arden, que era filha do Don Arden, que futuramente iria empresariar Ozzy Osbourne e ser sua esposa. Quando Tony e Dio começaram a conversar, eles logo sentiram uma incrível conexão. Tony chamou Ronnie para, no final da noite, eles irem num estúdio ali perto fazer uma jam. Dio não achava que aquilo ali seria um teste, mas apenas 2 músicos se divertindo. No entanto, essa jam resultou na música Children of the Sea, que entraria no Heaven and Hell. Tony Iommi tinha um ótimo riff, só não sabia para onde ia. Então Dio lhe pediu 1 minuto e foi até o canto e escreveu a letra da música. Impressionado com a conexão dos dois, Tony pediu para Dio se juntar ao Black Sabbath. Inicialmente, Ronnie ficou um pouco relutante. Vale lembrar que naquele período o Black Sabbath era praticamente um trem fantasma e era visto como boa parte da mídia como oportunistas do rock.
Mas como eu disse, Dio não tinha muitas opções. Sua esposa Wendy lhe convenceu a entrar no Black Sabbath. Tony lhe garantiu que o Sabbath não seria que nem o Rainbow, com Rich Blackmore sendo um líder absoluto, livre para demitir quem ele quisesse, e que Dio seria o co-líder da banda junto com Tony. Quando Tony Iommi contou a notícia a Geezer e Bill, os dois ficaram chocados. Geezer iria fazer um disco com Ozzy e Bill não sabia se ia com Geezer ou não. Geezer Butler estava passando pelos seus próprios problemas com seu casamento. Sua esposa lhe traiu com um dos seus amigos e Geezer estava cada vez mais afundado nas drogas, na cocaína e no álcool. Assim, Geezer jogou tudo para o alto e desistiu tanto do projeto com o Ozzy e do projeto com o Sabbath. Bill Ward também estava passando por uma série de problemas com drogas e por um problema que só anos depois ele identificaria como depressão. Além do mais, Bill era visto por Tony como o mais baixo do clero na hierarquia da banda e desde a formação da banda, Bill sempre foi alvo das brincadeiras de Tony. Dio era um ótimo letrista e assumiu o posto deixado por Geezer. Geezer fazia um bom tempo que não gostava mais de fazer letras pelo fato de algumas composições, ou até muitas composições que ele fazia e dava para Ozzy cantar, Ozzy se recusava e Geezer tinha que escrever tudo de novo. Outra pessoa que não ficou nem um pouco feliz com a entrada de Ronnie James Dio no grupo foi Don Arden, e nas palavras de Arden, eles substituíram Ozzy para colocar um anão como vocalista. Dio podia não ser a pessoa mais alta do mundo, mas com certeza possuía uma das vozes mais incríveis do rock. Percebendo que Tony Iommi não iria recuar 1 centímetro em relação a Dio, Don Arden vendeu seus direitos de empresário para um cara que ele considerava incapaz, chamado Sandy Pearlman, mas que na verdade Sandy já era um cara muito bem sucedido no meio musical. A Warner Bros. Nos Estados Unidos e a Phonogram em Londres não gostaram inicialmente da mudança. Para eles, o Black Sabbath era mais um cachorro morto do meio musical, mas mudaram de ideia em seguida quando eles ouviram as fitas demo que Tony e Dio estavam gravando e viram a mina de ouro que possuíam ali. Diferente dos outros membros do Sabbath, Dio era extremamente articulado e alguém com quem os empresários poderiam negociar. Dio adorava dar entrevistas para a imprensa e poderia ficar horas falando com os fãs depois dos shows, totalmente oposto a Tony Iommi, que sempre evitava isso. Outros dois sujeitos também entraram no grupo. Geoff Nichols havia participado de uma banda de Birmingham que abriu alguns shows do Black Sabbath alguns anos antes. Geoff era um guitarrista, tecladista e um vocalista muito talentoso e que ajudaria muito Tony Iommi a compor várias músicas do Black Sabbath, inclusive músicas do Heaven and Hell. Mas ele não receberia nenhum crédito por isso, apenas um pequeno lembrete nas capas dos discos do Sabbath que apenas os mais fãs iriam olhar. Outra pessoa que entrou também no grupo foi Greg Gruber, conhecido de Dio, tanto do Elf quanto do Rainbow, para tocar baixo para ver o que iria acontecer com Geezer. Assim, esses quatro, Dio, Tony, Geoff e Craig, foram para o Criteria Studios em Miami gravar o disco no final do verão de 1979. Quando Bill Ward e Geezer Butler foram chamados, 7 das 8 músicas que apareceriam no disco já estavam prontas. Bill Ward iria fazer aquilo que lhe mandassem, e Geezer Butler inicialmente iria gravar uma trilha de baixo por cima das que já estavam prontas, mas ele estava tão debilitado que o grupo preferiu deixar como estava, o que resultou em problemas com Greg Gruber, que não recebeu nenhum crédito por suas composições e ameaçou processar o grupo, mas o seu empresário, Sandy Pearlman, deu uma boa quantia de dinheiro para Greg e o assunto se encerrou aí. Para produzir o disco, Ronnie James Dio sugeriu Martin Birch, que já havia trabalhado com o Fleetwood Mac, com o Deep Purple e com o Rainbow. A ideia de Dio era tirar o peso dos ombros de Tony em relação à produção, pelo fato de desde o disco Master of Reality, a banda sempre produzia sozinha o disco. Mas por mais que Dio não tenha dito isso a Tony, a sua ideia era que esse disco não soasse como nenhum dos discos anteriores do Sabbath com o Ozzy. Esse disco foi o renascimento do Black Sabbath, que estava praticamente morto, lançando há um bom tempo discos muito fracos. Ronnie James Dio ressuscitou o grupo com as suas incríveis letras e principalmente com seus incríveis e poderosos vocais e que, para mim,
definem o som do heavy metal. Heaven and Hell é um disco redondo, sendo que até as músicas menores, como Lady Evil e Walk Away, se destacam. O som do disco é muito poderoso, é o disco mais pesado da banda, com riffs inesquecíveis. Esse disco representa um novo Sabá que não fala sobre bruxas, sobre adoração à cocaína, mas fala sim sobre esperança e sobre cavaleiros. Vale ressaltar que, diferente dos outros membros do Sabá, Dio não era muito adepto às drogas. Além disso, nesse disco, Tony Iommi experimentou um rock and roll muito mais melódico que fazia um bom tempo que ele queria experimentar. Diferente de Ozzy, que cantava o riff das músicas, Dio também cantava o riff, mas cantava através deles, o que dava muito mais possibilidades para a guitarra de Tony. Dio admite que esse foi um dos discos que ele mais gostou de trabalhar e um dos discos que mais lhe dá orgulho. Até Tony Iommi pôde aproveitar esse período sem se preocupar se o disco do Sabá estava vendendo ou não e sem se preocupar se seu vocalista iria fazer alguma besteira que iria atrapalhar os seus planos. O disco foi finalizado em janeiro de 1980 nos estúdios Farber, em Paris, na França. Heaven and Hell foi lançado no dia 25 de abril de 1980, atingindo o 9º lugar nas paradas do Reino Unido e o 28º nas paradas dos Estados Unidos. Além disso, esse foi o primeiro disco do grupo a vender 1 milhão de cópias desde o Saba Bloody Saba. Na Inglaterra, a revista britânica Sounds começou a divulgar o que ela chamou de nova onda de heavy metal britânico, com o surgimento de novas bandas de heavy metal como o Iron Maiden. Ou seja, o Black Sabbath voltou a ser levado a sério, principalmente pelo fato dos membros dessas novas bandas serem muito fãs do Black Sabbath. Outro fator muito importante era em relação a Dio. Por mais que ele fosse um incrível vocalista, um incrível letrista, ele estava muito preocupado como seria recebido pela plateia do Sabá, como seria recebido pela plateia que estava acostumado com o Ozzy. Como o Ozzy sempre subia no palco fazendo o símbolo da paz, o V, com as mãos, Dio decidiu fazer o chifre do diabo com as suas mãos. Ele conta que esse símbolo sua avó siciliana fazia para espantar os maus espíritos. Claro que quando o Sabá fez o seu primeiro show com o Dio, toda a plateia já estava repetindo o símbolo com a mão. A capa do disco foi inspirada numa fotografia do ano de 1928 que mostrava várias mulheres fumando vestidas de anjos no intervalo de uma atividade na universidade. Ela foi desenvolvida por Lynn Crow e ficou conhecida como Smoking Angels. Já a contracapa foi feita por Harry Carmin. O disco é composto por 8 músicas, sendo 4 no lado A e 4 no lado B, totalizando 39 minutos de som. Neon Nights. A primeira faixa do disco foi a última a ser composta para preencher espaço e foi gravada no estúdio Farber em Paris. Essa foi a única música do disco que Geezer Butler cooperou com o baixo. Por mais que a música tenha sido feita apenas para preencher espaço, eu acho ela incrível, sendo que ela já mostra todas as mudanças sonoras da fase com o Ozzy para a fase com o Dio e dá praticamente o tom das músicas seguintes do disco, com riffs muito pesados, com um som muito pesado e com os vocais incríveis de Dio. Ela começa com todos os instrumentos, com guitarra, baixo e bateria, num ritmo bem galopante que segue praticamente toda a música. Tony Iommi faz alguns outros riffs ao longo da música, como no refrão, mas a cozinha rítmica do grupo mantém a música nesse ritmo galopante. Lá pelos 10 segundos de música, entram os vocais de Dio avisando para todos os fãs do Sabá que os tempos com o Ozzy acabaram. Logo após o refrão, a música diminui um pouco a sua velocidade para entrar um incrível solo de guitarra de Tony Iommi, que é muito poderoso, muito melódico, com frases rápidas, mas precisas, muito baseado na escala pentatônica. A música vai se encerrando lá pelos 3 minutos e 20, enquanto Dio canta Neon Nights, e lá ao fundo, Tony Iommi vai fazendo algumas frases de guitarra, preparando para mais um incrível solo de guitarra que encerra a música. A letra foi inspirada nas histórias medievais inglesas, trazendo muitas imagens como círculos, anéis, dragões e reis, e falando sobre protetores do reino. Mas eu vi algumas interpretações que todos esses elementos medievais na verdade seriam metáforas sobre o amor, o que pode se confirmar pelos versos iniciais. O eu lírico canta dizendo que há muito tempo não chegava tão perto
do amor. Além disso, a letra traz vários elementos positivos, dizendo para o eu lírico ser persistente, não desistir e seguir em frente. Uma outra interpretação é que, por mais que esteja escrito Knights de cavaleiro, a música poderia ser Knights de noite, o que pode ser pelo fato de, num trecho da música, falar que um capitão está navegando seu navio por luzes escuras. Children of the Sea, a segunda faixa do disco, uma das músicas mais conhecidas do Sabá e provavelmente o grande momento do disco. Dizem que é uma versão dessa música, obviamente com outra letra, cantada por Ozzy. Ela começa com um dedilhado de guitarra fazendo alguns ligados e na segunda vez que esse dedilhado se repete, uma outra guitarra surge fazendo algumas frases e em seguida entra um baixo preenchendo a música em que em alguns momentos parece que está seguindo essas frases de guitarra. Lá pelos 14 segundos de música entram os vocais de Dio que são tranquilos e em um momento da música ele muda a intensidade dos seus vocais deixando-os muito sensíveis, o que é belíssimo de se ouvir. Lá pelos 40 segundos de música, há um destaque maior para os vocais de Dio, com os outros instrumentos sumindo e os seus vocais vão ganhando cada vez mais força para levar para a parte mais pesada da música. Nessa parte, Tony Iommi toca um dos melhores riffs da sua carreira, com o baixo acompanhando, fazendo algumas frases, além da bateria também ao fundo. Nessa parte, os vocais de Dio, que antes estavam mais sensíveis, nessa parte estão muito mais poderosos, muito mais fortes. Pelo 1 minuto e 20, a música cai para o seu refrão, com outro riff incrível de Tony Iommi, para depois a música retornar para o outro riff. Logo após o refrão, lá pelos 3 minutos, há um incrível solo de guitarra de Tony Iommi, que começa tranquilo, com frases calmas, mas em seguida vai ficando mais rápido, mais poderoso e termina num clímax bem épico. Enquanto Tony toca o solo, há um coro cantado por Dio ao fundo que deixa o solo muito mais poderoso. Logo depois dessa parte, a música retorna para o dedilhado da introdução, mas em seguida retorna para a parte mais pesada, encerrando a música de uma maneira incrível, tanto por causa dos incríveis e poderosos vocais de Dio e tanto pelo peso dos instrumentos. Essa música traz uma característica muito interessante, que é o conceito de luz e sombra, que são momentos mais agitados, momentos de luz, que fazem contraste com os momentos mais lentos, que seria a sombra. A letra da música possui várias interpretações. Uma delas é que ela fala sobre a vida e como a vida passa muito rápido e quando percebemos, ela já está no seu fim. Uma outra interpretação é que a letra seria uma crítica às pessoas que abusam muito da Terra e que vai chegar um momento em que a Terra não vai mais aguentar. Lady Evil, a terceira faixa do disco, começa com um foco maior no baixo, com a bateria ao fundo acompanhando, para em seguida entrar a guitarra de Tony fazendo um riff e um solo também bem distorcido, e lá pelos 20 segundos entram os vocais de Dio. Lá pelos 54 segundos de música entra o refrão e após o refrão há um solo de guitarra de Tony muito agitado, com muita distorção e bem frenético, e quando os versos da música retornam, essa guitarra fica ao fundo fazendo algumas frases. Há um outro solo de guitarra também, lá pela metade da música, com muita distorção também e até com um pedal de wah-wah. A letra da música fala sobre uma mulher má, que vive da maldade, vive da escuridão, mas que também é sedutora. A música termina com outro solo de guitarra que vai ganhando força entre os vocais de Dio. Heaven and Hell, a quarta faixa do disco, a última do lado A e junto de Children of the Sea, um dos grandes momentos do disco também. Essa música para mim resume a fase do Sabá com o Dio. Riffs poderosos com solos de guitarra com bastante distorção, uma letra bem forte e os vocais incríveis de Dio. Da mesma forma que com o Ozzy, o Sabá tinha vários hinos, como a própria música Black Sabbath, como War Pigs, como Children of the Grave, como Iron Man, o Sabá do Dio possuía Heaven and Hell, que consegue ser melhor que todas elas. Nos shows do Sabá com o Dio, essa música, que no disco possui quase 7 minutos de duração, chega bem fácil aos 12 minutos no show, com vários improvisos na guitarra e com várias interações com o público cantando o riff principal. Ela começa com um incrível riff de guitarra, com baixo e bateria juntos também, bem poderosos, para depois a música cair numa parte mais calma, focado mais no baixo e na bateria, fazendo um ritmo que lembra bastante batidas do coração, e lá pelos 30 segundos entram os vocais de Dio.
Se em Children of the Sea ele já mostrava o seu incrível domínio vocal, nessa música nem se fala e em poucos segundos ele consegue mudar rapidamente a intensidade da sua voz. Depois dessa parte mais calma, a música cai no seu refrão, trazendo todo o peso da guitarra de volta. Depois, a parte das batidas do coração voltam, mas lá ao fundo há uma guitarra duplicada, fazendo algumas frases acompanhando os vocais de Dio. Quando a música cai mais uma vez no refrão, há uma guitarra solo ao fundo fazendo frases, enquanto a guitarra base faz os acordes, para depois cair num pequeno solo em que em alguns momentos acompanha o riff principal da música, trazendo aquelas guitarras mais melódicas que há muito tempo Tony Iommi queria botar no Sabá. Pela metade da música, há uma parte especial dedicada ao solo de guitarra de Tony Iommi, com o fundo, as batidas de coração do baixo e da bateria, e esse solo começa calmo, mas vai ganhando peso aos poucos, vai ficando cada vez mais poderoso, com algumas frases que lembram um pouco blues, para depois cair num ritmo mais galopante e em seguida entram os vocais novamente de Dio. A letra da música não necessariamente fala sobre paraíso e inferno, mas sim sobre dualidades, falando que a vida é um carrossel, que ela é cheia de reis e rainhas e que no fim o demônio não é capaz de criar nada. Além disso, essa música é mais um exemplo de luz e sombra que eu falei antes. A música se encerra com um solo de piano muito bonito, tocado por Geoff Nichols, que lembra um pouco, traz um pouco aquele clima mais medieval. Wishing Well, a quinta faixa do disco, a primeira do lado B, é mais uma com um clima feliz, tanto pela letra quanto pelos arranjos da música. Ela já começa extremamente agitada, bem para cima, e lá pelos 15 segundos de música entram os vocais de Dio. No refrão da música, há uma parte que os vocais de Dio ficam duplicados, deixando a música mais melódica e mais densa também. Na metade dela, há um solo de guitarra bem agitado e bem melódico em alguns momentos, acompanhando o riff da música. Como eu disse, a letra da música é bem positiva, falando sobre alguém que é capaz de realizar desejos, mas que avisa que o dinheiro não é tudo nessa vida. Die Young, a sexta faixa do disco, começa com uma introdução bem etérea, num teclado com vários efeitos tocados por Geoff, para depois entrar a guitarra de Tony, bem lenta e em alguns momentos bem melódica. Mas lá pelos 50 segundos de música, ela ganha mais peso, com o solo de guitarra ficando mais agitado e que dá lugar aos vocais de Dio, mas que ao longo da música vai reaparecendo. Quando a música vai para o seu refrão, ela diminui a sua velocidade, ficando calma mais uma vez, com os vocais de Dio bem sensíveis, com um baixo bem marcante ao fundo, com a guitarra de Tony fazendo algumas frases junto. Para depois a música retornar para todo o seu peso, toda a sua força, com frases de teclado muito legais, com a guitarra também de Tony, e que num momento ela faz uma frase e que Dio meio que canta essa frase e que é de arrepiar. Logo após, há um incrível solo de guitarra que vai ganhando força entre os vocais de Dio, bem frenético e bem agitado, e que vai encerrando a música. A letra da música fala sobre o aproveitar o agora, sobre aproveitar a juventude. Walk Away, a sétima faixa do disco e a sua penúltima, é mais uma felizinha, começando com um riff bem feliz, para em seguida os outros instrumentos lhe seguirem. A música mantém esse clima alegre por toda ela e lá no refrão, Tony Iommi faz algumas frases de guitarra ao fundo. Quando a música chega lá pelos seus 2 minutos e 20, há um solo de guitarra tocado por Tony, para em seguida retornar os vocais de Dio que vão encerrando a música. A letra da música fala sobre um eu lírico, apaixonado, mas que ele não quer admitir os seus sentimentos. Lonely is the Word. A oitava faixa do disco começa com uma guitarra bem distorcida, fazendo um riff, para depois os outros instrumentos irem tomando o seu lugar na música, para em seguida entrar os vocais de Dio. Ela segue assim até lá pelos seus 50 segundos, para depois retornar para o riff principal. Pelo 1 minuto e 50 de música, entra um solo de guitarra de Tony Iommi, que eu já ouvi dizer que esse é o seu favorito de toda a sua carreira com o Sabá. Ele começa bem lento, mas em alguns momentos ficando mais agitado, para depois se encerrar num poderoso clímax, e a guitarra em alguns momentos faz umas frases bem melódicas. Outro incrível solo de guitarra surge na música quando ela se encaminha para o final. Por mais que esteja escrito word de palavra, em alguns momentos da letra dá para entender que seria o word de mundo. A letra fala sobre alguém que já passou por várias aventuras, que já viu de tudo, mas quando tem que retornar para a Terra,
para sua casa, não tem ninguém com quem ele possa compartilhar as suas aventuras. Heaven and Hell é o renascimento do Black Sabbath e um dos discos mais importantes do heavy metal. Enquanto eu fazia o roteiro para esse vídeo, esse disco passou a ser o meu favorito do Black Sabbath, pelo fato dele ser uma grande obra-prima. Por mais que o disco tenha músicas menores, como Lady Evil ou como Walk Away, elas só servem para dar mais peso para as músicas grandiosas, como Children of the Sea, como Heaven and Hell, como Die Young e como Lonely is the World. É um disco impecável e quando se termina dá vontade de ouvi-lo novamente. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e curtir e também seguir o perfil do Agulha Quebrada no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Além de compartilhar com seus amigos que gostam do Black Sabbath ou que gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Até a próxima!